Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do segundo trimestre da Vale e vamos identificar aqui se os resultados foram bons ou não. E aí, direto ao ponto, vamos já observar que o resultado não foi tão interessante assim em relação a lucro. Então, o lucro líquido aqui das operações comunicadas pela Vale foi de apenas 892 milhões de dólares. E aí, se a gente observar, no segundo TRI de 2022, no mesmo período há um ano, o resultado foi de 4 bilhões de dólares. E no primeiro trimestre de 2023, o resultado foi de 1,8 bilhões de dólares. Então, o que observamos aqui é uma queda muito forte dos resultados no segundo trimestre de 2023, tanto em relação ao segundo trimestre do ano passado, quanto em relação ao trimestre anterior, o primeiro TRI de 2023. E aí, se a gente observar, o fluxo de caixa da Vale também despencou bastante. Se a gente pegar a EBITDA ajustada aqui das operações continuadas, ela chegou a 3,8 bilhões de dólares, enquanto no segundo trimestre de 2022 foi de 5,2 bilhões de dólares. E aí, se a gente pegar em relação ao primeiro TRI de 2023, a gente vê que houve uma melhora pontual aqui, reportando então 3,5 bilhões no primeiro TRI de 2023 e no segundo TRI de 3,8 bilhões de dólares. E aí, se a gente pegar a margem EBITDA ajustada, ela caiu para 40%, e em relação ao segundo TRI de 2022, que era de 47%. No primeiro TRI de 2023 era de 42%, e aí houve essa queda de 40%. Então cai na margem EBITDA ajustada, cai também em relação ao lucro líquido, ao resultado líquido aqui da Vale no segundo TRI de 2023. E aí, se a gente observar a dívida da empresa, ela aumentou significativamente em relação ao segundo TRI de 2022, reportando 8,9 bilhões de dólares de dívida líquida em relação a 5,3 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2022. E aí, se pegarmos em relação ao primeiro TRI de 2023, também a gente observa um leve aumento aqui de mais ou menos acima de 6 milhões de dólares. O investimento da Vale no segundo TRI de 2023 foi superior ao primeiro TRI de 2023 e também, se a gente observar, praticamente em linha com o reportado no segundo TRI de 2022. E aí, se a gente observar, a receita da empresa líquida em vendas foi até melhor do que o primeiro TRI de 2023 e porque então o lucro foi muito abaixo aqui em relação ao primeiro TRI de 2023. E aí a gente vai comentar basicamente o que aconteceu. As despesas também totais ficaram em linha, tanto em relação ao segundo trimestre de 2022, quanto em relação ao primeiro TRI de 2023. Um pouco acima, porém em linha aqui com o segundo TRI de 2022. Aí a EBITDA ajustada aqui de 3 bilhões de dólares, em relação a 4,4 bilhões no segundo TRI de 2022 e apenas 2,9 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Então, de fato, a gente vai entender o que impactou aqui os resultados da Vale no segundo TRI de 2023. Aí, se a gente observar, em relação ao fluxo de caixa da empresa, a gente observa, de fato, uma queda gigantesca aqui da Vale no segundo TRI de 2023. Se a gente perceber aqui, a EBITDA ajustada pro forma é de 4,1 bilhões, que é bem menor em relação ao segundo TRI de 2022, que reportou 5,5 bilhões de reais. E aí, se a gente observar em relação a dividendos e juros sobre capital próprio, a gente vê que foi distribuído aqui 105 milhões de dólares em relação a 71 milhões de dólares no ano ali, no segundo TRI de 2022. Se a gente pegar também os resultados em relação ao fluxo de caixa da EBITDA e entender mais ou menos o que aconteceu, a gente vê que o fluxo de caixa foi impactado principalmente aqui pelos menores preços de mercado. Então, quem de fato está exposto a commodities vai ter que ter estômago para aguentar essas oscilações de preço de mercado, que vai impactar significativamente aqui o caixa da empresa. Se a gente observar, esses preços impactaram aqui em 1,4 bilhões de dólares negativamente para a empresa, onde o fluxo de caixa aqui saltou no segundo trimestre de 2022 de 5,5 bilhões de reais para 4,1 bilhões de reais no segundo TRI de 2023. Então, de fato, essa queda na EBITDA foi impactada pelos menores preços aí de mercado que a Vale sofreu. E aí, se a gente pegar o fluxo de caixa livre no segundo trimestre de 2023, a gente vê aqui 776 milhões de reais de caixa livre. Porém, se a gente pegar aqui, houve um gerenciamento de caixa, onde houve então esse acréscimo aqui total de caixa da empresa de 204 milhões de dólares, onde teve que
ter esse desconto aqui de 572 milhões de dólares em relação ao gerenciamento de caixa. Se a gente observar, houve aqui esse investimento, como ilustrado anteriormente nos slides, de 1,2 bilhões de dólares de investimento. E aqui, se a gente observar, em capital de giro, 598 milhões e despesas bastante fortes aqui de 723 milhões de dólares em relação às despesas aqui de Brumadinho. E aí a gente observa que, de fato, a distribuição do fluxo de caixa da empresa de 4,14 bilhões de dólares aqui em sua distribuição, e o que mais impactou aqui essas despesas do fluxo de caixa foi justamente aqui as despesas em Brumadinho, o giro de capital e também aqui em relação ao gerenciamento de caixa para outras despesas, fazendo então mais de 2 bilhões aí de dólares sendo descontado do seu caixa. E aí, se a gente pegar em relação à distribuição de valor para o acionista, a empresa já distribuiu nos últimos 3 anos 27% de yield, então nos últimos 3 anos já um acumulado aqui de 27% de retorno. Além disso, 16% das ações em circulação já foram compradas desde do programa de recompra de ações que foi iniciado ali em abril de 2021. Então, de fato, a empresa ela entregou valor para o seu acionista, e se a gente pegarmos aqui tanto em relação a dividendos quanto em relação à recompra de ações, a gente observa que estamos falando de acima de 35% aí de retorno para o seu acionista. Aí, se a gente observar a política de distribuição de dividendos da empresa, eles têm como meta distribuir 30% aqui do indicador aqui de EBITDA ajustada. E aí, para eles fazerem isso, eles precisam estar com a sua dívida controlada. Então, a dívida não pode ultrapassar 2,5 vezes a sua EBITDA. Além disso, se a dívida estiver controlada, eles podem aumentar aí o payout distribuindo até 40% dos seus lucros. Outro ponto interessante é que eles irão pagar esses dividendos em 2 vezes, então em relação ao primeiro semestre aqui do ano e também em relação ao segundo semestre do ano subsequente. E aí eles irão pagar, consequentemente, no ano posterior. Então, pagam aqui semestralmente esses lucros distribuídos para os seus acionistas. Aí, em relação ao desempenho operacional no segundo TRI de 2023, foi um desempenho sólido, onde a gente vê a produção de minério de ferro crescendo 6% em relação ao segundo TRI de 2022 e a produção de cobre aqui crescendo 41% em relação ao segundo TRI de 2022. E também a produção de níquel aqui cresceu 8% em relação ao segundo TRI de 2022, porém a gente percebe uma leve queda em relação ao primeiro TRI de 2023. Também a Vale apresentou resultados consistentes na produção aqui em milhares de toneladas de cobre por trimestre, e eles vê atingir essa capacidade máxima até o quarto trimestre de 2024, e aí vamos ver, consequentemente, o volume de vendas em cobre aumentando robustamente. E isso aqui vai impactar positivamente aqui o caixa da empresa. Então, de fato, isso aqui foi outro ponto positivo observado pela Vale no segundo TRI de 2022, que, se a gente observar, chegou aos patamares aqui muito interessantes em relação ao primeiro TRI de 2023. Então, de fato, aqui é um projeto bastante interessante que vai agregar bastante à empresa. Aí, outro ponto que a gente observa aqui é melhores pontos em relação ao custo de minério de ferro, e aí, apesar desse efeito negativo da taxa de câmbio, ainda assim a Vale apresentou bons resultados nesse sentido. E aí, se a gente pegar outro ponto interessante da Vale, é justamente as expectativas dos resultados para 2023. E aí, levando em consideração os dividendos, então a gente tem que levar em consideração a EBITDA ajustada e não o lucro da empresa. Nessas cotações, a gente tem, então, a EBITDA ajustada anual, se realizarmos uma conta de padeiro, de 75,8 bilhões de reais. E aqui eu já transformei, então, para reais, os resultados em dólar que a empresa comunica. E aí, se considerarmos, então, 30% dessa EBITDA ajustada, estamos falando aqui de 22,55 bilhões de reais a serem distribuídos para o seu acionista, que aqui é o payout mínimo que a empresa distribui para os seus sócios. Estamos falando, então, nessa cotação de 7,4% de dividendo yield. Então, será distribuído aqui R$ 4,96 e nessas cotações isso representa aqui 7,4% de dividendo, o yield aqui de retorno para o seu acionista. Então, de fato, aqui, se você comprar a empresa a essas cotações, você estará tendo aqui um bom retorno no ano de 2023. Aí, se pegarmos em relação ao que é previsto pelo mercado, que é a distribuição de 40% da EBITDA ajustada. Por quê? Porque a dívida está bem controlada, está abaixo aqui de 2,5 vezes a EBITDA. Então, consequentemente, eles podem aumentar aqui a distribuição desses resultados para os seus sócios. Então, distribuindo 40%,
que é o mercado, a previsão do mercado, estamos falando aqui de 30 bilhões de reais a serem distribuídos para os seus sócios. Isso representa, então, R$ 6,62, e em relação às cotações atuais, estamos falando aqui de um dividendo yield de 9,87%. Então, de fato, nesses preços, a empresa se mostra aqui bem interessante em retorno em relação aos dividendos. Além disso, ela tem uma política de recompra de ações, então, de fato, ela entrega valor tanto na distribuição de dividendos, quanto também na questão de compra das ações, e aí, cancelando essas ações, vai gerar valor para o acionista. E além disso, essas cotações aqui indicam que a ação não está cara. Então, se a gente pegar aqui em relação ao valor intrínseco da empresa, a gente observa que nessas cotações de R$ 67,56, estamos falando de uma margem de segurança aqui de 26%. Então, se observarmos o valor intrínseco final da empresa, é de R$ 84,81, estamos adquirindo aqui por 26% barato em relação ao seu valor intrínseco e comprando ela por R$ 67,56. Então, se observarmos, tem a questão do retorno de política de recompra de ações, tem uma distribuição de dividendos acima de 7,5% e, além disso, estamos comprando um papel barato, 26% barato em relação ao seu valor intrínseco. Então, de fato, a empresa se mostra bem interessante nesses preços. Além disso, com essas quedas nos preços do minério de ferro, a gente observa que se houver um ciclo de melhora nessa venda de minério de ferro, no preço do mercado deles, consequentemente os resultados irão voltar a crescer na Vale. Então tudo é questão de você observar o ciclo de mercado e, consequentemente, aproveitar os melhores pontos de entrada para comprar a ação. E aí, se você tiver gostado do vídeo, convido você a se inscrever no meu canal, e o canal vai trazer todos esses resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também comentar sobre notícias do mercado financeiro. Além disso, vocês irão acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo. Também convido vocês que estão iniciando nesses investimentos a adquirir aqui esse e-book, que vai estar o link na descrição do vídeo, onde nesse e-book vocês irão aprender a se reeducar financeiramente. Então você irá entender como está a sua vida financeira hoje. Além disso, você irá se organizar financeiramente com essa conta aqui de história, que conto como me organizei financeiramente, e aí também ensino você a alcançar a sua liberdade financeira, compartilhando aqui métodos de investimento e também sobre o meu método pessoal, compartilhando 5 pilares aqui essenciais que sustentam ele. E aí esse e-book é bem interessante, vai te ajudar bastante nessa trajetória, e espero que ele agregue valor a você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.